Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixando os pés separados no chão, coluna verticalizada. Vamos ver agora o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain. Concentre-se em Deus, nas forças infinitas do amor e da verdade. Vamos continuar o livro de Saint Germain. Milhares de desejos, ambições ou ideias ter-se-iam manifestado na experiência externa de muitos indivíduos, se eles não os tivessem discutido com amigos ou conhecidos. Quando vós decidis definitivamente a realizar uma experiência por meio da visualização conscientemente dirigida, vós vos tornais a lei, Deus, a lei do Uno, que não admite oposição. Deveis tomar uma decisão e sustentar vossa determinação com todo o poder. Isso significa que deveis assumir uma atitude firme, inabalável. Para fazê-lo, sabei e senti que ela é Deus desejando, Deus sentindo, Deus conhecendo, Deus manifestando e Deus controlando tudo que diz respeito a essa decisão. Esta é a lei do Uno, Deus e só Deus. Até que isso seja plenamente compreendido, não podeis obter e nem obtereis nunca vossa manifestação, porque no momento em que entra um elemento humano, estais tirando-a das mãos de Deus e, consequentemente, não pode expressar-se, porque estais neutralizando-a pelas concepções humanas de tempo, espaço, lugar e mil e uma outras condições imaginárias que Deus não reconhece. Ninguém poderá conhecer Deus enquanto considerar uma força oposta a Ele, porque quando admitir que duas forças em oposição podem atuar ao mesmo tempo, estará neutralizando a atividade de Deus. Havendo neutralização, não se obtém nada, nada se manifesta. Acontece simplesmente isso, nada obtereis em vossa manifestação. Quando reconheceis Deus, o Uno, tendes somente perfeição, manifestando-se instantaneamente, porque não há nada a se opor ou a neutralizar, nenhum elemento humano de tempo e espaço. Assim ele se estabelece em vós, pois não há que se oponha ao que Deus ordena. Não poderão jamais melhorar as condições para quem quer que seja que deseja a perfeição, enquanto continuar admitindo um poder oposto a Deus ou qualquer coisa dentro ou fora de si, capaz de impedir a perfeição de Deus se expressar. Admitir simplesmente que uma determinada condição é inferior ao que vem de Deus representa a sua deliberada escolha de uma imperfeição, e essa espécie de escolha é um fracasso do homem. Tal escolha deliberada é intencional, porque ele é livre em todos os momentos para escolher, para selecionar seus pensamentos. Acontece, porém, que conceber um pensamento ou quadro de perfeição não necessita mais energia do que conceber um de imperfeição. Sois o Criador localizado para planejar e criar a perfeição em vosso grupo e lugar que ocupais no universo. Se a perfeição e o domínio devem ser expressos, deveis conhecer e admitir apenas a lei do Uno. O Uno existe e controla completamente em toda parte no universo. Sois a autoconsciência de vida, a una presença suprema da grande chama de amor e luz. Sois vós somente o selecionador, o decretador das qualidades e formas que desejais derramar em vossa vida, porque sois o único agente da energia de vosso mundo e de tudo que ele contém.
Quando pensais ou sentis, parte de vossa energia de vida sai para sustentar aquilo que criais. Lançai então fora da mente toda dúvida ou medo de efetuar o que estáis imaginando. Se qualquer um desses pensamentos ou sentimentos, que em última análise não passam de emanações humanas desprovidas de perfeição, vem ter a vossa consciência, deveis substituí-lo instantaneamente pelo reconhecimento integral do vosso próprio eu e de vosso mundo como vida de Deus, o Uno. Além disso, permanecei completamente despreocupado acerca do ideal que formulaste, a não ser durante o tempo da visualização. Não fixeis na mente prazo para os resultados, exceto para reconhecer que só existe agora o eterno presente. Adotai essa disciplina e praticai-a. Portanto, essa escolha deliberada de uma condição imperfeita implica o que se chama queda do homem. Então, vamos manter firmes nosso pensamento sem preocupação. Assim sendo, vamos estudar, vamos melhorar, manter uma atitude lúcida, coerente de vida, de amor e de muita luz. Isso nos dará a libertação. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixando os pés separados no chão, coluna verticalizada. Vamos ver agora o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain. Concentre-se em Deus, nas forças infinitas do amor e da verdade. Vamos continuar o livro de Saint Germain. Milhares de desejos, ambições ou ideias ter-se-iam manifestado na experiência externa de muitos indivíduos, se eles não os tivessem discutido com amigos ou conhecidos. Quando vós decidis definitivamente a realizar uma experiência por meio da visualização conscientemente dirigida, vós vos tornais a lei, Deus, a lei do Uno, que não admite oposição. Deveis tomar uma decisão e sustentar vossa determinação com todo o poder. Isso significa que deveis assumir uma atitude firme, inabalável. Para fazê-lo, sabei e senti que ela é Deus desejando, Deus sentindo, Deus conhecendo, Deus manifestando e Deus controlando tudo que diz respeito a essa decisão. Esta é a lei do Uno, Deus e só Deus. Até que isso seja plenamente compreendido, não podeis obter e nem obtereis nunca vossa manifestação, porque no momento em que entra um elemento humano, estais tirando-a das mãos de Deus e, consequentemente, não pode expressar-se, porque estais neutralizando-a pelas concepções humanas de tempo, espaço, lugar e mil e uma outras condições imaginárias que Deus não reconhece. Ninguém poderá conhecer Deus enquanto considerar uma força oposta a Ele, porque quando admitir que duas forças em oposição podem atuar ao mesmo tempo, estará neutralizando a atividade de Deus. Havendo neutralização, não se obtém nada, nada se manifesta. Acontece simplesmente isso, nada obtereis em vossa manifestação. Quando reconheceis Deus, o Uno, tendes somente perfeição, manifestando-se instantaneamente, porque não há nada a se opor ou a neutralizar, nenhum elemento humano de tempo e espaço. Assim ele se estabelece em vós, pois não há que se oponha ao que Deus ordena.
não poderão jamais melhorar as condições para quem quer que seja que deseja a perfeição, enquanto continuar admitindo um poder oposto a Deus ou qualquer coisa dentro ou fora de si, capaz de impedir a perfeição de Deus se expressar. Admitir simplesmente que uma determinada condição é inferior ao que vem de Deus representa a sua deliberada escolha de uma imperfeição, e essa espécie de escolha é um fracasso do homem. Tal escolha deliberada é intencional, porque ele é livre em todos os momentos para escolher, para selecionar seus pensamentos. Acontece, porém, que conceber um pensamento ou quadro de perfeição não necessita mais energia do que conceber um de imperfeição. Sois o Criador localizado para planejar e criar a perfeição em vosso grupo e lugar que ocupais no universo. Se a perfeição e o domínio devem ser expressos, deveis conhecer e admitir apenas a lei do Uno. O Uno existe e controla completamente em toda parte no universo. Sois a autoconsciência de vida, a una presença suprema da grande chama de amor e luz. Sois vós somente o selecionador, o decretador das qualidades e formas que desejais derramar em vossa vida, porque sois o único agente da energia de vosso mundo e de tudo que ele contém. Quando pensais ou sentis, parte de vossa energia de vida sai para sustentar aquilo que criais. Lançai então fora da mente toda dúvida ou medo de efetuar o que estáis imaginando. Se qualquer um desses pensamentos ou sentimentos, que em última análise não passam de emanações humanas desprovidas de perfeição, vem ter a vossa consciência. Deveis substituí-lo instantaneamente pelo reconhecimento integral do vosso próprio eu e de vosso mundo como vida de Deus, o Uno. Além disso, permanecei completamente despreocupado acerca do ideal que formulaste, a não ser durante o tempo da visualização. Não fixeis na mente prazo para os resultados, exceto para reconhecer que só existe agora o eterno presente. Adotai essa disciplina e praticai-a. Portanto, essa escolha deliberada de uma condição imperfeita implica o que se chama queda do homem. Então, vamos manter firmes nosso pensamento sem preocupação. Assim sendo, vamos estudar, vamos melhorar, manter uma atitude lúcida, coerente de vida, de amor e de muita luz. Isso nos dará a libertação. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixando os pés separados no chão, coluna verticalizada. Vamos ver agora o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain. Concentre-se em Deus, nas forças infinitas do amor e da verdade. Vamos continuar o livro de Saint Germain. Milhares de desejos, ambições ou ideias ter-se-iam manifestado na experiência externa de muitos indivíduos, se eles não os tivessem discutido com amigos ou conhecidos. Quando vós decidis definitivamente a realizar uma experiência por meio da visualização conscientemente dirigida, vós vos tornais a lei, Deus, a lei do Uno, que não admite oposição. Deveis tomar uma decisão e sustentar vossa determinação com todo o poder. Isso significa que deveis assumir uma atitude firme, inabalável. Para fazê-lo, sabei e senti que ela é Deus, desejando
Deus sentindo, Deus conhecendo, Deus manifestando e Deus controlando tudo que diz respeito a essa decisão. Esta é a lei do Uno, Deus e só Deus. Até que isso seja plenamente compreendido, não podeis obter e nem obtereis nunca vossa manifestação, porque no momento em que entra um elemento humano, estais tirando-a das mãos de Deus e, consequentemente, não pode expressar-se, porque estais neutralizando-a pelas concepções humanas de tempo, espaço, lugar e mil e uma outras condições imaginárias que Deus não reconhece. Ninguém poderá conhecer Deus enquanto considerar uma força oposta a Ele, porque quando admitir que duas forças em oposição podem atuar ao mesmo tempo, estará neutralizando a atividade de Deus. Havendo neutralização, não se obtém nada, nada se manifesta. Acontece simplesmente isso, nada obtereis em vossa manifestação. Quando reconheceis Deus, o Uno, tendes somente perfeição, manifestando-se instantaneamente, porque não há nada a se opor ou a neutralizar, nenhum elemento humano de tempo e espaço. Assim ele se estabelece em vós, pois não há que se oponha ao que Deus ordena. Não poderão jamais melhorar as condições para quem quer que seja que deseja a perfeição, enquanto continuar admitindo um poder oposto a Deus ou qualquer coisa dentro ou fora de si, capaz de impedir a perfeição de Deus se expressar. Admitir simplesmente que uma determinada condição é inferior ao que vem de Deus representa a sua deliberada escolha de uma imperfeição, e essa espécie de escolha é um fracasso do homem. Tal escolha deliberada é intencional, porque ele é livre em todos os momentos para escolher, para selecionar seus pensamentos. Acontece, porém, que conceber um pensamento ou quadro de perfeição não necessita mais energia do que conceber um de imperfeição. Sois o Criador localizado para planejar e criar a perfeição em vosso grupo e lugar que ocupais no universo. Se a perfeição e o domínio devem ser expressos, deveis conhecer e admitir apenas a lei do Uno. O Uno existe e controla completamente em toda parte no universo. Sois a autoconsciência de vida, a una presença suprema da grande chama de amor e luz. Sois vós somente o selecionador, o decretador das qualidades e formas que desejais derramar em vossa vida, porque sois o único agente da energia de vosso mundo e de tudo que ele contém. Quando pensais ou sentis, parte de vossa energia de vida sai para sustentar aquilo que criais. Lançai então fora da mente toda dúvida ou medo de efetuar o que estáis imaginando. Se qualquer um desses pensamentos ou sentimentos, que em última análise não passam de emanações humanas desprovidas de perfeição, vem ter a vossa consciência. Deveis substituí-lo instantaneamente pelo reconhecimento integral do vosso próprio eu e de vosso mundo como vida de Deus, o Uno. Além disso, permanecei completamente despreocupado acerca do ideal que formulaste, a não ser durante o tempo da visualização. Não fixeis na mente prazo para os resultados, exceto para reconhecer que só existe agora o eterno presente. Adotai essa disciplina e praticai-a. Portanto, essa escolha deliberada de uma condição imperfeita implica o que se chama queda do homem. Então, vamos manter firmes nosso pensamento sem preocupação. Assim sendo,
Vamos estudar, vamos melhorar, manter uma atitude lúcida, coerente de vida, de amor e de muita luz. Isso nos dará a libertação. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixando os pés separados no chão, coluna verticalizada. Vamos ver agora o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain. Concentre-se em Deus, nas forças infinitas do amor e da verdade. Vamos continuar o livro de Saint Germain. Milhares de desejos, ambições ou ideias ter-se-iam manifestado na experiência externa de muitos indivíduos, se eles não os tivessem discutido com amigos ou conhecidos. Quando vós decidis definitivamente a realizar uma experiência por meio da visualização conscientemente dirigida, vós vos tornais a lei, Deus, a lei do Uno, que não admite oposição. Deveis tomar uma decisão e sustentar vossa determinação com todo o poder. Isso significa que deveis assumir uma atitude firme, inabalável. Para fazê-lo, sabei e senti que ela é Deus desejando, Deus sentindo, Deus conhecendo, Deus manifestando e Deus controlando tudo que diz respeito a essa decisão. Esta é a lei do Uno, Deus e só Deus. Até que isso seja plenamente compreendido, não podeis obter e nem obtereis nunca vossa manifestação, porque no momento em que entra um elemento humano, estais tirando-a das mãos de Deus e, consequentemente, não pode expressar-se, porque estais neutralizando-a pelas concepções humanas de tempo, espaço, lugar e mil e uma outras condições imaginárias que Deus não reconhece. Ninguém poderá conhecer Deus enquanto considerar uma força oposta a Ele, porque quando admitir que duas forças em oposição podem atuar ao mesmo tempo, estará neutralizando a atividade de Deus. Havendo neutralização, não se obtém nada, nada se manifesta. Acontece simplesmente isso, nada obtereis em vossa manifestação. Quando reconheceis Deus, o Uno, tendes somente perfeição, manifestando-se instantaneamente, porque não há nada a se opor ou a neutralizar, nenhum elemento humano de tempo e espaço. Assim ele se estabelece em vós, pois não há que se oponha ao que Deus ordena. Não poderão jamais melhorar as condições para quem quer que seja que deseja a perfeição, enquanto continuar admitindo um poder oposto a Deus ou qualquer coisa dentro ou fora de si, capaz de impedir a perfeição de Deus se expressar. Admitir simplesmente que uma determinada condição é inferior ao que vem de Deus representa a sua deliberada escolha de uma imperfeição, e essa espécie de escolha é um fracasso do homem. Tal escolha deliberada é intencional, porque ele é livre em todos os momentos para escolher, para selecionar seus pensamentos. Acontece, porém, que conceber um pensamento ou quadro de perfeição não necessita mais energia do que conceber um de imperfeição. Sois o Criador localizado para planejar e criar a perfeição em vosso grupo e lugar que ocupais no universo. Se a perfeição e o domínio devem ser expressos, deveis conhecer e admitir apenas a lei do Uno. O Uno existe e controla completamente em toda parte no universo. Sois a autoconsciência de vida, a una presença suprema da grande chama de amor e luz.
Sois vós somente o selecionador, o decretador das qualidades e formas que desejais derramar em vossa vida, porque sois o único agente da energia de vosso mundo e de tudo que ele contém. Quando pensais ou sentis, parte de vossa energia de vida sai para sustentar aquilo que criais. Lançai então fora da mente toda dúvida ou medo de efetuar o que estáis imaginando. Se qualquer um desses pensamentos ou sentimentos, que em última análise não passam de emanações humanas desprovidas de perfeição, vem ter a vossa consciência. Deveis substituí-lo instantaneamente pelo reconhecimento integral do vosso próprio eu e de vosso mundo como vida de Deus, o Uno. Além disso, permanecei completamente despreocupado acerca do ideal que formulaste, a não ser durante o tempo da visualização. Não fixeis na mente prazo para os resultados, exceto vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, entrelaçar as mãos encostando os polegares, deixando os pés separados no chão, coluna verticalizada. Vamos ver agora o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Concentre-se em Deus, nas forças infinitas do amor e da verdade. Vamos continuar o livro de Saint-Germain. Milhares de desejos, ambições ou ideias ter-se-iam manifestado na experiência externa de muitos indivíduos, se eles não os tivessem discutido com amigos ou conhecidos. Quando vós decidis definitivamente a realizar uma experiência por meio da visualização conscientemente dirigida, vós vos tornais a lei, Deus, a lei do Uno, que não admite oposição. Deveis tomar uma decisão e sustentar vossa determinação com todo o poder. Isso significa que deveis assumir uma atitude firme, inabalável. Para fazê-lo, sabei e senti que ela é Deus desejando, Deus sentindo, Deus conhecendo, Deus manifestando e Deus controlando tudo que diz respeito a essa decisão. Esta é a lei do Uno, Deus e só Deus. Até que isso seja plenamente compreendido, não podeis obter e nem obtereis nunca vossa manifestação, porque no momento em que entra um elemento humano, estais tirando-a das mãos de Deus e, consequentemente, não pode expressar-se, porque estais neutralizando-a pelas concepções humanas de tempo, espaço, lugar e mil e uma outras condições imaginárias que Deus não reconhece. Ninguém poderá conhecer Deus enquanto considerar uma força oposta a Ele, porque quando admitir que duas forças em oposição podem atuar ao mesmo tempo, estará neutralizando a atividade de Deus. Havendo neutralização, não se obtém nada, nada se manifesta. Acontece simplesmente isso, nada obtereis em vossa manifestação. Quando reconheceis Deus, o Uno, tendes somente perfeição, manifestando-se instantaneamente, porque não há nada a se opor ou a neutralizar, nenhum elemento humano de tempo e espaço. Assim ele se estabelece em vós, pois não há que se oponha ao que Deus ordena. Não poderão jamais melhorar as condições para quem quer que seja que deseja a perfeição, enquanto continuar admitindo um poder oposto a Deus ou qualquer coisa dentro ou fora de si, capaz de impedir a perfeição de Deus se expressar. Admitir simplesmente que uma determinada condição é inferior ao que vem de Deus representa a sua deliberada escolha de uma imperfeição
essa espécie de escolha é um fracasso do homem. Tal escolha deliberada e intencional, porque ele é livre em todos os momentos para escolher, para selecionar seus pensamentos. Acontece, porém, que conceber um pensamento ou quadro de perfeição não necessita mais energia do que conceber um de imperfeição. Sois o Criador localizado para planejar e criar a perfeição em vosso grupo e lugar que ocupais o universo. Se a perfeição e o domínio devem ser expressos, deveis conhecer e admitir apenas a lei do Uno. O Uno existe e controla completamente em toda parte no universo. Sois a autoconsciência de vida, a una presença suprema da grande chama de amor e luz. Sois vós somente o selecionador, o decretador das qualidades e formas que desejais derramar em vossa vida, porque sois o único agente da energia de vosso mundo e de tudo que ele contém. Quando pensais ou sentis, parte de vossa energia de vida sai para sustentar aquilo que criais. Lançai então fora da mente toda dúvida ou medo de efetuar o que estáis imaginando. Se qualquer um desses pensamentos ou sentimentos, que em última análise não passam de emanações humanas desprovidas de perfeição, vem ter a vossa consciência. Deveis substituí-lo instantaneamente pelo reconhecimento integral do vosso próprio eu e de vosso mundo como vida de Deus, o Uno. Além disso, permanecei completamente despreocupado acerca do ideal que formulaste, a não ser durante o tempo da visualização. Não fixeis na mente prazo para os resultados, exceto para reconhecer que só existe agora o eterno presente. Adotai essa